Shalom, galerinha do YouTube, e a paz do Senhor Jesus. Estou eu, Edson Ponciano, aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Bom, eu estava no Facebook e vi uma pergunta de um jovem onde ele perguntava: todos os pecados têm perdão diante de Deus? Eu respondi aquela pergunta para o mesmo, mas veio à minha mente que muitas pessoas têm essa dúvida, e através da palavra de Deus eu venho tirar essa dúvida aqui, onde no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 28 em diante, o próprio Cristo ele tira essa dúvida, onde os escribas neste momento aqui, quando Jesus ele expulsava demônios e curava enfermos, os escribas blasfemou contra o Espírito Santo, porque tudo aquilo, todas aquelas maravilhas que Jesus fazia era através do Espírito Santo, E ali os escribas eles entristeceram o coração do Espírito Santo de Deus, E aqui no versículo de 28 responde, a sua pergunta, tira a sua dúvida, onde no versículo 28 do capítulo 3 de Marcos diz o seguinte: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem, Nesse primeiro versículo aqui, tem uma notícia muito boa, que todos os pecados são perdoáveis. Deus perdoa, todos os pecados e blasfêmia, desde que você venha se arrepender destes pecados. Mas já no versículo 29, Jesus diz o seguinte: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Esse que blasfemar contra o Espírito Santo será réu do eterno juízo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição, uma rejeição do Espírito Santo. É uma palavra onde ele atribui ao diabo aquilo que foi feito pelo Espírito Santo. Jesus Cristo estava ali expulsando demônios e curando enfermos através do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. E os escribas ali naquele momento atribuiu tudo aquilo que Jesus fazia ao Beelzebu, ao Senhor das moscas, a uma entidade das trevas, uma entidade diabólica, E aquilo entristeceu ao Espírito Santo. E a pessoa que comete esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela comete de maneira contínua, e o coração deste é endurecido. Ele não se arrepende de forma alguma e maneira nenhuma da blasfêmia, deste pecado. Ele está sempre lançando palavras contra Deus, contra o Espírito Santo, palavras de baixo calão, e rejeita de uma maneira terrível. Ele rejeita a presença do Espírito Santo. Ele odeia a presença do Espírito Santo. Ele até tem conhecimento da Bíblia muitas das vezes, porém ele rejeita toda essa verdade, Então, se você buscou esse vídeo, procurou este vídeo, porque estava preocupado se em algum momento você blasfemou contra o Espírito Santo, eu quero te dizer que fique em paz. Porque a pessoa, quando blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem essa preocupação,
né? De pensar, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não, você não blasfemou. Graças a Deus, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Fique em paz, né? E se você blasfemou contra Deus, contra Cristo e etc., se tem um arrependimento, se há arrependimento, então será você perdoado, né? Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não é perdoado por ele não se arrepender. O coração dele está endurecido. Mas se acontecesse que é impossível dele se arrepender, né, desse pecado, ele seria perdoado, né? Só que a própria palavra diz, né, que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. Agora não tem perdão devido ao seu coração estar endurecido, né? E ele não se arrepender desse pecado. Tá bom, minha gente? Eu espero que eu tenha respondido aqui, tirado a sua dúvida, né? E neste momento eu peço que você deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, né? Comente aqui, deixe um seu comentário, né? Eu sei que muitas pessoas de repente tem várias outras visões com relação a essa mensagem. Então eu gostaria de conversar sobre o assunto, caso você queira, né? Vamos debater de maneira saudável aqui a palavra de Deus e assim adquirir cada vez mais conhecimento sobre esse assunto. Desde já, a paz do Senhor Jesus, né? Shalom!